Unidade 1 Introdução ao Planejamento Tributário. Objetivos de aprendizagem. Nesta primeira unidade, estudaremos o Sistema Tributário Nacional, abordaremos os princípios constitucionais tributários e conheceremos as diferenças entre os tributos federais, estaduais e municipais, além de conhecer os elementos fundamentais dos tributos. Seção 1 Legislação Tributária. Nesta primeira sessão, faremos a introdução ao estudo do planejamento tributário, tendo como objetivo inicial explicar o Sistema Tributário Nacional, os conceitos e a classificação dos tributos. Seção 2 Planejamento Tributário. Nesta sessão, abordaremos a definição de planejamento tributário, estudaremos as diferenças existentes entre a evasão fiscal e a elisão fiscal, bem como a prática de crimes contra a ordem tributária. Introdução à unidade. Você sabe o porquê de pagarmos impostos? Qual a função do Estado? Tem consciência que no dia a dia de um contador, o direito e a contabilidade caminham juntos? Sabe dizer qual a importância do entendimento da legislação para o perfeito desenvolvimento da atividade profissional de um contador? Essas e outras perguntas são necessárias quando nos lançamos à busca do conhecimento da área tributária. É necessário, antes de mais nada, saber que o direito é a ciência das normas obrigatórias que disciplinam as relações dos homens em sociedade, existindo para isto as diversas jurisprudências. É o conjunto das normas jurídicas vigentes no país. Já a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro de atos e fatos administrativos de uma entidade, gerando por meio de suas técnicas relatórios capazes de servir de instrumento para as tomadas de decisões de uma organização. O contador, além de obedecer às normas e princípios fundamentais de contabilidade, deve também seguir a legislação tributária concernente à correta apuração, registro e arrecadação aos cofres públicos dos diversos tributos que incidem sobre as pessoas jurídicas. Seção 1 Legislação Tributária 1.1 Estado e suas funções. Antes de adentrarmos ao estudo da legislação tributária brasileira, vamos conhecer as funções clássicas do Estado, que são a saúde, a educação, a defesa nacional, o policiamento, a regulação de mercados, a justiça e o assistencialismo. Se o governo não assumir essas funções que são bens públicos ou semipúblicos, ninguém irá fazê-lo ou irá fazê-lo de modo insatisfatório e parcial para a população, por se tratar da oferta de bens públicos ou semipúblicos, não passíveis de serem cobrados pela via dos preços. O princípio da exclusão é causado pela lei de preços. Esse princípio dita que se uma pessoa possuir renda ela pode comprar um bem ou mercadoria que deseja, do contrário, não. Os bens privados estão sujeitos à lei do preço e, por isso, a eles se aplica o princípio da exclusão. Quem tem dinheiro compra, quem não tem, não consegue o bem, sendo excluído. Os bens públicos não estão sujeitos ao preço e ao princípio da exclusão. Não é possível, por exemplo, negar a um cidadão o policiamento só porque ele não pagou seus tributos. Por outro lado, pontes, estradas, praças e outros bens públicos nem podem ser cobrados da sociedade. Mesmo que houvesse pagamento, não se poderia impedir o livre deslocamento das pessoas por bens públicos. Uma estrada com pedágio, ao contrário, não é um bem público, e sim, um bem privado, onde se aplica a lei do preço e o princípio da exclusão, pois quem não paga não pode usufruir. Para maximizar o bem-estar da sociedade, é necessária a intervenção do governo. Não é possível o mercado sozinho enfrentar todos os problemas da sociedade e resolvê-los com satisfação a todos. Os monopólios, os cartéis, os interesses distintos e difusos dos empresários em maximizar o lucro e a produção não se coadunam com os interesses dos empregados em melhores salários. Alguém tem que regular esta relação, com normas claras, sob pena de se instaurar o caos ou haver a exploração dos trabalhadores diante da elevada oferta de trabalho e baixa demanda. Outro exemplo de intervenção do Estado para elevação do bem-estar geral é a oferta de bens públicos, como justiça e segurança gratuitas, mesmo para os mais pobres, que não têm como pagar tributos. Quem iria oferecer estes bens aos mais pobres? O mercado, agindo livremente. O Estado tem que propiciar o acesso aos bens públicos, mesmo aos que não têm condições financeiras, proporcionando os direitos básicos consagrados na Constituição Federal.
Seria utopia imaginar que todos os preços fossem constantes ou fixos, que houvesse tantos compradores quanto aqueles interessados em vender e comprar seus produtos na mesma proporção, que todos tivessem perfeito conhecimento do mercado e dos bens fornecidos, em perfeita harmonia, ou que todos os produtores procurassem satisfazer e maximizar seus lucros, com a maximização da utilidade dos bens para os consumidores. O bem-estar geral só é atingido com a intervenção do governo, pois este é quem redistribui as riquezas, estabiliza os preços, regula e coíbe as ações do mercado. Diante de condições econômicas, preços, salários etc., gera-se um contexto onde sempre a melhora de situação de um ente está associado à piora de outro. A este ponto, na economia, damos o nome de ponto ótimo ou ótimo de Pareto, quando a situação da economia é tal que, mexendo em uma variável, alteram-se as demais. Por exemplo, não é possível cobrar menos impostos, tendo melhorar o bem-estar das pessoas, sem fazer com que alguém saia perdendo na distribuição de recursos. Alguém será sacrificado e deixará de receber a sua parte. Nesse caso, pode-se dizer que se atingiu o ponto ótimo ou maximizou-se o bem-estar na economia. Com a totalidade dos recursos de uma sociedade empregados e distribuídos, não há como aumentar o bem-estar de alguns, com a realocação de recursos orçamentários de outros, sem piorar a situação destes, que não receberão mais estes recursos. A intervenção do governo no mercado pode ser de várias formas, seja na forma de tributos, seja na forma de leis para coibir a produção de determinados produtos, regular determinadas atividades, aplicar multas ou penas por abusos como poluição, crimes etc. Para que o governo possa gerar os bens públicos ou gratuitos, como a construção de pontes e rodovias, por exemplo, com consequente aumento do bem-estar para a sociedade, é necessário cobrar tributos deste e investir os recursos em projetos e obras no orçamento. Sem arrecadar, o governo não pode gerar bens públicos, como dar justiça a quem não tem acesso, ou dar educação a quem é pobre. A tributação, na verdade, opera uma verdadeira transferência de recursos dos mais ricos para os mais pobres, das mais diversas formas, seja na oferta maior de bens públicos, seja no repasse direto de recursos a determinadas regiões. Por outro lado, os tributos acabam reduzindo a renda e, desta forma, o consumo das famílias. Elevadas cargas tributárias podem induzir as pessoas a não trabalhar tanto, produzindo menos do que poderiam. No lado das empresas, os tributos podem reduzir a oferta de bens privados, dependendo de quem arca com o ônus. Se os produtos são elásticos ou sensíveis a qualquer aumento de preço, mesmo que este seja provocado por um tributo, é provável que o tributo não seja repassado aos consumidores, mas sim absorvido pelo produtor. O produtor não tem saída, se aumentar o preço, tentando repassar aos consumidores o tributo cobrado, as vendas caem vertiginosamente, produto com elasticidade. Desse modo, o produtor absorve o tributo no seu parque fabril sob a forma de corte de custos, com demissões de trabalhadores. Por outro lado, em produtos com baixa elasticidade, ou essenciais, como arroz, feijão, carne etc., qualquer novo imposto ou aumento de alíquota é repassado pelo produtor diretamente aos consumidores, pois não haverá grandes reduções na compra destes produtos por um simples aumento de preço, já que são produtos essenciais. Para saber mais sobre a função do governo, destacamos a função distributiva, que torna a sociedade menos desigual em termos de renda e riqueza, por meio da tributação e transferências financeiras, subsídios, incentivos fiscais, alocação de recursos em camadas mais pobres da população etc. 1.2 Aspectos legais para garantir a atuação nos aspectos de segurança, saúde e bem-estar geral da sociedade. É necessário que o ente público tenha recursos para arcar com essas obrigações. Para honrar essas tarefas, que têm valor econômico e social, o Estado, por sua atividade financeira, precisa obter, gerir e aplicar os recursos indispensáveis às necessidades, que assumiu ou cometeu aquelas outras pessoas jurídicas de direito público. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e convenções internacionais,
o decreto e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, Brasil, 1966. 1.2.1 Tributação e equidade. Um dos pontos debatidos na tributação é a característica da equidade, ou seja, o tratamento deve ser igual para todos nas mesmas condições. Neste sentido, Mendes, 2006, página 1, destaca que a equidade impõe o que poderia chamar de justeza tributária ou tributação com a máxima justiça entre os cidadãos. Neste sentido, haveria igualdade de tratamento tributário para aqueles que se encontrassem em condições iguais, equidade horizontal, e desigualdade de tratamento tributário para aqueles considerados em situação de desigualdade, equidade vertical. Ou seja, aos iguais, tratamento igual, com alíquotas ou faixas de tributação iguais. Aos desiguais, tratamento desigual, com alíquotas diferenciadas, na mesma medida de suas diferenças. Neste sentido, os contribuintes que têm a mesma característica em sua atuação, terão que pagar o mesmo tributo, porém, dentro dessa tributação, aqueles que ganham mais poderão pagar uma alíquota maior de imposto. Assim como ocorre com nosso IR pessoa física, todos são tributados, porém quanto maior o rendimento, maior a alíquota de IR aplicada. 1.2.2 Incidência tributária. Se o tributo for aumentado, podem ocorrer duas situações em relação à transferência de tributos. Quem produz pode efetuar a transferência do tributo para os consumidores ou absorvê-lo no seu próprio negócio, reduzindo custos para compensar o aumento da alíquota. Em termos tributários, há duas hipóteses de transferência tributária por majoração nas alíquotas, como veremos a seguir. Mix Concursos, 2013. Para frente, significa aumentar o preço do produto e onerar o consumidor. Para trás, pagar menos pelos fatores de produção. O processo de transferência quanto aos impostos é afetado pelo tipo de imposto, pelas condições de oferta e demanda e pelo período de tempo relacionado aos ajustes. Mix Concursos, 2013. Nas situações em que a oferta e a demanda são elásticas ao preço, ocorre dificuldades de repasse. No caso de artigos supérfluos, o aumento de preço gerado pelo repasse de impostos ao consumidor pode afastá-los em definitivo, diminuindo drasticamente as vendas. Em consequência, os produtores acabam absorvendo o custo e pagando o imposto. Mix Concursos, 2013. Pode ocorrer da oferta e da demanda serem inelásticas. Nesta situação, o imposto admite sua transferência tanto para a frente demanda inelástica, como para trás, oferta inelástica. Um caso de produto inelástico é o sal de cozinha, pois mesmo que se onere o consumidor, repassando o imposto, o consumo de sal não será diminuído, tendo em vista a necessidade fisiológica humana do consumo adequado de tal produto. Nesse caso, o produtor faz o repasse total de qualquer tipo de imposto adicional. Mix Concursos, 2013. Impostos indiretos podem ser repassados aos compradores em cascata, como no caso do IPI. Já os diretos não são repassados, recaindo diretamente sobre o dono ou sobre o possuidor do bem/renda em qualquer aumento de alíquota. Um exemplo clássico é um aumento no imposto de renda, que recai diretamente sobre o próprio dono da renda ou patrimônio. Mix Concursos, 2013. Em resumo, no produto de demanda elástica, é difícil repassar o imposto para a frente, sendo este absorvido pelo produtor, que tenderá a baixar seus custos, pois o aumento de preço incorre em diminuição nas vendas. No produto inelástico, a transferência ao consumidor fica mais fácil sob a forma de aumento de preços, pois não haverá significativa redução nas vendas do produto. Mix Concursos, 2013. Porém, estudantes desta temática relatam que os tributos indiretos brasileiros atingem a todos de uma forma igual, ou seja, se a pessoa é muito rica pagará o mesmo imposto que uma pessoa muito pobre no momento de comprar um produto no supermercado, onde teremos a incidência do IPI ou ICMS nos produtos vendidos ao consumidor, prejudicando em maior grau o consumidor mais humilde, que pagará o mesmo tributo quando comparado aos mais ricos. Mix Concursos, 2013. Questão para reflexão: ouve-se muito dizer no dia a dia que a tributação no Brasil é muito alta, afetando diretamente a relação mercado X-consumidor.
Sendo assim, qual sua opinião sobre essa afirmativa? 1.3 Princípios teóricos da tributação. O princípio do benefício relata que o contribuinte deve pagar valores referentes aos benefícios que estiver obtendo. Sendo assim, cada um pagaria apenas pelos serviços que recebe do Estado. Neste sentido, os impostos deveriam ser cobrados somente dos contribuintes que farão uso daquele serviço. Porém, em aspectos práticos é muito complicado viabilizar essa cobrança, uma vez que é complexo ao extremo calcular os prováveis beneficiários de certos bens e serviços públicos. Se for construída uma ponte, segundo esse princípio, apenas os que farão uso dela é que deverão pagar, porém, como saber quem será beneficiado com a construção da ponte, e caso um dia passe por ela alguém que não pagou, ele seria proibido de passar. Isso iria contra os direitos constitucionais, agravando ainda mais a situação. Mesmo sendo um princípio de aplicação lógica e coerente, não é possível aplicá-lo em razão da complexidade de definição dos beneficiários. Se aplicado, o mesmo iria contra outro princípio, o de distribuição de riquezas, que relata uma distribuição de orçamento para as pessoas que têm situação ou condições de pagamento reduzidas. Outro princípio que confrontaria é o da capacidade econômica, onde destaca-se que as contribuições devem estar diretamente relacionadas à capacidade de pagamento das pessoas, sendo que quem recebe mais ou tem maior patrimônio deve pagar mais. Atualmente, este último princípio é mais aplicado por apresentar uma maior justiça tributária. 1.4 Tributos com características fiscais. Os tributos podem assumir duas formas de classificação. Na primeira, classificamos os tributos quanto a características fiscais, são eles, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Já na segunda forma, classificamos os tributos quanto a características parafiscais, são exemplos o empréstimo compulsório e contribuições. Vamos estudar de forma detalhada cada um deles, acompanhe. 1.4.1 Imposto. Imposto é um tributo que não depende de qualquer atividade estatal e ocorre de forma não relacionada com a prestação de algum tipo de prestação de serviço. O governo cobra os impostos visando assim poder com estes recursos fazer o financiamento das despesas do orçamento público. União, estados e municípios têm competência própria de alguns impostos registrados na Constituição. Os estados, por exemplo, têm como competência a cobrança do ICMS. O Imposto sobre Produtos Industrializados é de competência da União, e assim também os municípios têm impostos sobre sua competência. Não podendo o município instituir ou cobrar impostos que não sejam de sua competência, cada ente só pode cobrar aquele imposto que lhe é competente. Por exemplo, o município não pode querer cobrar impostos que é de competência do Estado ou da União. 1.4.2 Taxa. Taxa é um tributo que tem característica de ser cobrado por ser decorrente da prestação de serviços públicos pelos entes governamentais. Serviços estes que são prestados ou ao menos colocados à disposição do contribuinte, sendo um deles o serviço de polícia. Para que seja possível a cobrança da taxa, esta deve estar definida em lei e seja possível realizar uma razoável mensuração do consumo de cada usuário efetivo ou potencial. As taxas podem ser instituídas pelos estados, municípios e também pela União, podendo inclusive existir taxas com o mesmo nome em esferas diferentes como estado e município. 1.4.3 Contribuição de melhoria. Quando alguma obra pública beneficia algum contribuinte no sentido de valorização de imóvel, este será tributado com o pagamento da contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é de competência da União, estados, Distrito Federal e municípios. 1.5 Tributos com características parafiscais. 1.5.1 Empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório pode ser instituído pela União a partir de necessidade da realização de algum investimento relevante para o país ou por motivo de iminência de guerra ou até mesmo por ocorrência de calamidade pública, sendo que na possibilidade de guerra ou calamidade pública não se aplica o princípio da anterioridade. 1.5.2 Contribuição. As contribuições podem ser instituídas somente pela União, e podem ser de interesse social ou de alguma categoria profissional ou econômica, podendo aplicar-se também à intervenção no domínio econômico ou da Seguridade Social.
1.6 Classificação econômica dos tributos. Para a ciência das finanças, os tributos são classificados em diretos e indiretos. Vamos conhecer cada um deles? Acompanhe as definições a seguir. 1.6.1 Tributos diretos são os impostos que incidem diretamente sobre o patrimônio e a renda do contribuinte, sendo este responsável pessoal pelo pagamento. Nesse tipo de tributo não há repasse para terceiros do ônus. São exemplos: imposto de renda à pessoa física e pessoa jurídica, imposto predial e territorial urbano, imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, etc. 1.6.2 Tributos indiretos. Nos tributos indiretos, o encargo financeiro do tributo é transferido para terceiros, porém, a obrigação do recolhimento do valor do tributo é do sujeito passivo, ficando a cargo do terceiro o ônus. Alguns exemplos são ICMS, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Prestação de Serviços, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, etc. 1.7 Impostos segundo a esfera de competência. 1.7.1 Impostos da competência da União. Exemplos: Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. 2. Imposto sobre a exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. E Imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, Imposto sobre produtos industrializados, IP, Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, IR, Imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro e relativas a títulos e valores mobiliários, IOF. 1.7.2 Impostos da competência dos Estados e Distrito Federal. Exemplos: Imposto sobre a transmissão causa-mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD, Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA. 1.7.3 Impostos da competência dos municípios. Exemplos: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, Imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excetos de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição, ETB, e Imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS. 1.8 Elementos essenciais. 1.8.1 Obrigação tributária. A obrigação tributária é a relação de direito público na qual o Estado, que é o sujeito ativo, pode exigir do contribuinte, pessoa física ou jurídica, que é o sujeito passivo, uma prestação seguindo os termos e condições previstos na lei. A obrigação nasce quando determinada pessoa, credor, pode exigir de outra pessoa, devedor, uma prestação, em razão da manifestação da vontade. Temos 3 elementos básicos da obrigação tributária: a lei, o objeto e o fato gerador. A lei é o principal elemento da obrigação tributária. Ela assume formas diferentes de expressão, a partir de um texto fundamental que é a Constituição Federal, as regras de convivência. A lei cria todos os tributos e estabelece as suas regras de cobrança. Objeto representa a obrigação assumida pelo contribuinte, ou seja, o sujeito passivo de honrar, segundo as determinações impostas pela legislação tributária. Podemos dizer que as prestações se expressam por meio do pagamento em dinheiro de um imposto, ou em cumprimento de formalidades complementares, que têm como função a comprovação de existência e os limites da operação tributada, seguindo a legislação tributária. O fato gerador da obrigação tributária principal é a situação estabelecida pela legislação como necessária para sua ocorrência. Já o fato gerador da obrigação tributária acessória é qualquer situação que impõe a prática de ato que não seja a obrigação principal, sempre lembrando que também é estabelecida pela legislação tributária. Resumindo, o fato gerador é o momento exato em que o contribuinte executa um fato previsto em lei que dá origem a uma obrigação tributária para com o sujeito ativo. Seção 2 Planejamento tributário. O planejamento tributário representa os procedimentos que objetivam eliminar ou reduzir a incidência de tributos, portanto trata-se da atividade empresarial preventiva, que tem como fator a análise dos tributos e que visa com isso identificar e projetar os atos e fatos tributáveis e seus efeitos comparando os resultados prováveis,
para os diversos procedimentos para qual pode incorrer, de maneira a possibilitar a escolha entre as variáveis, da alternativa menos onerosa para a empresa, lembrando, é claro, da licitude. Exemplos: escolha do local de construção da fábrica, adoção do melhor porto de importação de mercadorias, melhor forma de financiamento de suas atividades, etc. Toda empresa tem o direito constitucional de administrar seus negócios com liberdade, lembrando que referidos direitos são limitados pelas obrigações correspondentes. Planejar seus tributos é um direito tão importante quanto planejar o fluxo de rentabilidade da empresa, o fluxo de caixa, a estocagem, etc., sendo inconstitucional qualquer lei ou ato que dispõe sobre proibição de se planejar operações para, antes do fato gerador, evitar-se a geração dos tributos. 2.1 Obrigação dos administradores. A Lei das Sociedades Anônimas, também conhecida como Lei no 6.404/76, Brasil, 1976, prevê a obrigatoriedade do planejamento tributário, pelos administradores das empresas independentemente do ramo de atividade por ela desenvolvido. Pela interpretação do artigo 153, o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Dessa forma, o planejamento fiscal é obrigatório para todo bom administrador. Para saber mais a guerra fiscal, um dos instrumentos de política fiscal amplamente utilizado para atrair investimentos é a renúncia de uma parcela ou mesmo da totalidade dos impostos indiretos devidos aos estados. Ela surge a partir dos governos que visam atrair investimentos, e em consequência, mais receitas fiscais. Os benefícios que os estados concedem visam conseguir trazer mais empresas para a sua região, visando assim, mais empregos e aumentar a arrecadação pelos impostos. 2.2 Elisão versus evasão. Trata-se de atitudes, comportamentos, enfim, maneiras como o contribuinte estabelece relações com o poder estatal em função das obrigações tributárias. Cada qual tem características fundamentais, portanto não são riscos do inadimplemento em matéria tributária, porém maneiras de se posicionar em risco quando o comportamento tiver características de ilicitude. Podemos definir elisão como sendo o ato praticado pela pessoa jurídica ou física visando a redução ou não incidência da carga tributária, ou seja, elisão fiscal. Trata-se propriamente do planejamento tributário. Já a evasão, como o próprio nome diz, é o ato de desviar, escapar, ou seja, é um ato em que se assume o papel de enganar a fim de evitar a tributação. Assemelha-se muito à sonegação fiscal. Assim, concluímos que a elisão fiscal é uma conduta lícita do contribuinte antes da ocorrência do fato gerador, sem qualquer prática simulatória, para reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária. Já a evasão fiscal é uma ação consciente, espontânea, dolosa do contribuinte para reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária. 2.3 Atos ilícitos, crimes contra a ordem tributária. Os atos ilícitos com reclusão de 2 a 5 anos e multa são, Lei nº 8. 137/90, Brasil, 1990, a. Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, b. Fraudar fiscalização tributária, omissão e inexatidão em documento e livros fiscais, c. Falsificar ou alterar NF, fatura, duplicata, ou qualquer documento de operação tributável, d. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ser falso ou inexato, e. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal. Os atos ilícitos com detenção de 6 meses a 2 anos e multa são, a. Fazer declaração falsa ou omitir informação sobre rendas, bens para eximir-se de tributos, b. Deixar de recolher, no prazo legal, tributo descontado aos cofres públicos, c. Exigir, pagar ou receber percentual sobre parcela dedutível por incentivo fiscal, d. Aplicar ou não, incentivo fiscal ou parcela liberada por entidade de desenvolvimento, diferente do estatuto, e. Utilizar ou divulgar informação contábil, diferente daquela fornecida por lei à Fazenda Pública. 2.4 Sonegação, fraude e conluio. Determina a Lei nº 4.
502.964, Brasil, 1964, página 1. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, e da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. 2. Das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos a título de sonegação e fraude. 2.5 A importância da contabilidade. A contabilidade apura, registra e interpreta o patrimônio das empresas, sendo ela um sistema de registro permanentes das operações ocorridas nas empresas, registros estes que fazem parte do planejamento tributário. A base de um adequado planejamento tributário é possuir informações regulares e confiáveis. Por contabilidade, entende-se o conjunto de escrituração dos investimentos, das receitas, custos e despesas, bem como de controle patrimonial ativos e passivos, representado por diversos livros obrigatórios, dos quais citamos o livro diário, livro-razão, livro de apuração do lucro real, livro de apuração do ICMS, entre outros. Tendo posse dessas informações, podemos gerar os dados preliminares para análise tributária, lembrando-se que, se desejamos reduzir a carga tributária, devemos saber qual é o gasto atual com os impostos para termos um parâmetro de comparação, ou seja, partimos de um fato real para compararmos com uma estimativa de quanto pagaremos. Sem termos uma contabilidade, o planejamento tributário fica um pouco comprometido, pois dependerá de informações não regulares, sujeito a estimativas com erros e avaliações equivocadas. Para que a contabilidade venha a ser útil para o planejamento tributário, deveremos refletir a situação real do patrimônio e das receitas e despesas, bem como se atualmente a contabilidade registra todos os fatos e atos administrativos ocorridos dentro da atividade operacional da empresa. Contas com saldos errados, falta de atendimento do princípio contábil da competência, conciliações incorretas e falta de documentos hábeis são fatores que diminuem a qualidade da informação contábil, consequentemente diminuindo a qualidade do planejamento tributário pretendido pelos administradores. 2.6 Planejamento e administração tributária. O contador assume importante papel diante das necessidades cotidianas de uma empresa. Expõe sobretudo tal situação no que se refere à sua redução de despesas, inclusive pagamentos de tributos, e aumento de vendas para maximização dos lucros. A grande distinção aqui é saber quando se está diante de uma elisão fiscal ou uma evasão fiscal. Lembrando que elisão fiscal é uma conduta lícita do contribuinte antes da ocorrência do fato gerador, sem qualquer prática simulatória, para reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária. Já a evasão fiscal é uma ação consciente, espontânea, dolosa do contribuinte para reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária. A busca por economia tributária é cada vez maior em virtude da voracidade com que o Estado busca arrecadar cada vez mais tributos. Muitos contribuintes acabam praticando atos contrários à legislação e se perdem na tentativa de salvar seu negócio já consumido pelos tributos, ou então, em razão da ganância decrescente, se perdem na prática criminosa da sonegação fiscal a fim de aumentar seu lucro. Entretanto, dentro do sistema jurídico, existem formas de se evitar um desperdício tributário e manter ou aumentar a lucratividade. Isto ocorre justamente diante de um bom planejamento tributário. Alguns objetivos são almejados pela aplicação de um bom planejamento tributário, tais como evitar a incidência do fato gerador do tributo, reduzir o montante do tributo e retardar o pagamento do tributo e sem a ocorrência de multa. O fato de planejar tributariamente é a vontade de reduzir o valor em quantidade de dinheiro do pagamento de tributos pelos empresários ao governo.
A carga tributária nacional constitui um grande valor do custo da atividade operacional da empresa, em virtude da extrema concorrência trazida à tona com a globalização da economia. Fica evidenciada e realçada a importância do bom planejamento tributário visando à sobrevivência empresarial, sempre lembrando que devemos buscar as brechas da legislação tributária para praticar esta redução de tributos. A Lei nº 6.404/76, Brasil, 1976, traz a obrigatoriedade do planejamento tributário, por parte dos administradores de qualquer empresa, conforme o artigo 153, o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Portanto, antes de ser um direito, uma faculdade, o planejamento fiscal é obrigatório para todo bom administrador. Conduta lícita do contribuinte antes da ocorrência do fato gerador, sem qualquer prática simulatória, para reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária. Já a evasão fiscal é uma ação consciente, espontânea, dolosa do contribuinte para reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária. A busca por economia tributária é cada vez maior em virtude da voracidade com que o Estado busca arrecadar cada vez mais tributos. Muitos contribuintes acabam praticando atos contrários à legislação e se perdem na tentativa de salvar seu negócio já consumido pelos tributos, ou então, em razão da ganância decrescente, se perdem na prática criminosa da sonegação fiscal a fim de aumentar seu lucro. Entretanto, dentro do sistema jurídico, existem formas de se evitar um desperdício tributário e manter ou aumentar a lucratividade. Isto ocorre justamente diante de um bom planejamento tributário. Alguns objetivos são almejados pela aplicação de um bom planejamento tributário, tais como evitar a incidência do fato gerador do tributo, reduzir o montante do tributo e retardar o pagamento do tributo e sem a ocorrência de multa. O fato de planejar tributariamente é a vontade de reduzir o valor em quantidade de dinheiro do pagamento de tributos pelos empresários ao governo. A carga tributária nacional constitui um grande valor do custo da atividade operacional da empresa, em virtude da extrema concorrência trazida à tona com a globalização da economia. Fica evidenciada e realçada a importância do bom planejamento tributário visando à sobrevivência empresarial, sempre lembrando que devemos buscar as brechas da legislação tributária para praticar esta redução de tributos. A Lei nº 6.404/76, Brasil, 1976, traz a obrigatoriedade do planejamento tributário, por parte dos administradores de qualquer empresa, conforme o artigo 153, o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Portanto, antes de ser um direito, uma faculdade, o planejamento fiscal é obrigatório para todo bom administrador. Atividades de aprendizagem 1. Leia atentamente o texto. Planejamento tributário reduz custo com imposto legalmente. São Paulo, 17 de dezembro de 2008. Manter as portas abertas enquanto o país atravessa um período desfavorável com altas taxas de juros, pesada carga tributária e oscilações financeiras é um grande desafio para qualquer empresa. É nesse instante que a contabilidade, que também é uma ferramenta de gestão, se torna uma fiel aliada. É ela a responsável pelo agrupamento das informações do dia a dia da companhia, como contas a pagar ou a receber, além dos movimentos financeiros e econômicos que têm impactos no patrimônio. Dentre as atividades rotineiras da contabilidade, o planejamento tributário é a que recebe maior atenção. É ele que permite reduzir o ônus tributário a partir de cálculos baseados em projeções de resultados. Gilberto Luiz do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário IBPT, explica que as empresas precisam levar em conta todas as contribuições, entre elas o Programa de Integração Social, PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, para definir qual regime tributário deve escolher. O que determina a escolha é quanto se vai pagar, diz.
Segundo dado do IBPT, estima-se que até o dia 31 de dezembro deste ano a arrecadação de tributos chegue a R$ 1,06 trilhão. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, afirma o presidente do Instituto. Em 2007, o montante bateu novo recorde ao atingir 35,31% do Produto Interno Bruto, PIB, de acordo com dados da Receita Federal. Planejamento, 2008. Página 4. Assinale a alternativa que representa o conceito de legislação tributária. A. Serve para atender às necessidades gerais da coletividade. O benefício não é individual, e sim para toda a comunidade. B. É toda prestação pecuniária compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. A União, Estados e municípios e o Distrito Federal podem, por lei, instituir os tributos de sua competência. C. É o ramo da contabilidade que tem por objetivo aplicar na prática conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária, de forma simultânea e adequada. D. É o ramo da contabilidade que atua nas empresas que praticam ato de comércio com fins lucrativos. E. Compreendem as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 2. Podemos considerar como exemplos de impostos e contribuições de competência tributária da União, dos Estados e municípios, respectivamente, a. COFINS, ISS-QN e ICMS-B, IRRF, IPVA e IOF. C. IPI, IPTU e ITBI. D. PIS, ITBI e ISS-QNI, PIS, ICMS e ISS-QN3. São aqueles criados para dar suporte às guerras e calamidades públicas. Podemos afirmar que este conceito refere-se ao a. Impostos, B. Taxas, C. Contribuição de melhoria, D. Empréstimo compulsório e contribuições, 4. Os impostos podem ser classificados como diretos e indiretos. Identifique a alternativa que exemplifica imposto classificado como indireto. A. IRPF-B, ITRC, IPVA-D, IPTU e ISS-5. Dentre os principais elementos da obrigação tributária, temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é a pessoa jurídica contribuinte. B. A pessoa física contribuinte. C. A pessoa jurídica de direito público que exige o tributo. D. A pessoa física que cobra a restituição do tributo. E todas as pessoas físicas e jurídicas.